Gente, agora eu tenho a alegria de trazer aqui, mais uma vez, no nosso programa Bendita Hora, ela, psicóloga, super competente, amiga do padre também. Ficou amiga aqui, né? E eu recomendo para você. Nós vamos falar com ela, é a nossa querida Adrianinha, olha só, gente, Severini, grava bem esse nome, hein? Grande psicóloga, Adriana Severini, que nós vamos conversar um pouquinho sobre o assunto a indiferença ao próximo. Adriane, boa tarde, minha lindinha. Tem um VT, pera um pouquinho. Adrianinha, segura um pouquinho que você tá linda demais, olha com essa blusa de gatinho teu aí, ó, toda felpuda, tá bonito. Agora, antes, veja esse VT aqui, Adriane, junto com o público, ó, solta o VT. Diversas são as pessoas que, desde muito novas, entendem que é importante cuidar do próximo e das pessoas ao seu redor. Ser empático e ter sororidade faz parte da nossa sociedade, seja ajudando com doações ou até mesmo dar ouvidos ao próximo que precisa desabafar, ou de apenas um sorriso. Afinal, para que a humanidade consiga se amparar, é preciso que um indivíduo cuide do outro. Infelizmente, é muito comum também o oposto, o egoísmo, a apatia e a indiferença com o próximo. Pessoas que pouco se importam com o sofrimento e a necessidade de desconhecidos. Amigos e familiares se tornou algo dito normal. Poucos são os que sentem a necessidade de ajudar aquele que está passando por uma situação de rua, passar um dia com as crianças em um orfanato, visitar um doente, dar um bom dia ao próximo ou até ficar um tempo com os avós, que tanto se alegram com um tempinho de atenção. Para vermos como essa indiferença ao próximo nos afeta, acompanhe o Papo Reto de hoje. Pois é, minha gente, agora sim, a nossa querida psicóloga, queridíssima Adriane Severini. Adriane, boa tarde, minha linda. Boa tarde, tudo bom com o senhor, padre? Bem, querida, bem, graças a Deus. Deixa eu pedir só dar um pouquinho de um up no volume dela, para um retorno para o padre escutar. Eu estou ouvindo, mas se der para aumentar um pouco. Melhorou. Então, Adriane, tá bom. minha linda, olha só, esse VT é um VT super revelador, né? Mas não chamou a atenção, até conversei aqui com o meu produtor, tudo, e a gente falou o seguinte... não é só em questões aqui em São Paulo, a gente percebe que isso está acontecendo em todos os estados. E o Brasil foi considerado, sempre foi, um país acolhedor, mas de calor humano, de se olhar mais, de se abraçar. E a gente vem percebendo de uma maneira que vem crescendo muito forte, muito rápida. Uma coisa, um esfriamento, uma indiferença em vários comportamentos, não só a um irmão nosso que é necessitado, é um morador de rua, não só nisso, mas, por exemplo, nos vizinhos. Hoje você mora num apartamento ou numa casa, mal um vizinho te cumprimenta ou você, quando fala bom dia, eles quase não respondem, tá? Outra coisa, você está indo num comércio para você visitar uma loja, uma farmácia, um mercado, você tem as pessoas que trabalham lá. Elas estão vendo que você está procurando, muitas vezes elas estão no celular, mascando chiclete, vendo que você está com necessidade, você tem que falar, por favor, eu não quero te atrapalhar. Quanto que é isso? Então, assim, as pessoas parece que elas não estão mais nem notando que você existe. Parece que você existir morando ali ou passando por ali não significa nada. Isso sempre existiu, mas numa proporção menor. Adriane, você como psicóloga, a pergunta que eu quero colocar para você já, a primeira é essa. É um problema, eu já dei quase que não, é um problema atual ou apenas se tornou mais explícito? E por quê? Assim, não é como o senhor disse mesmo, não é um problema atual, ele se tornou mais explícito, acho que com a pandemia. Logo que começou, a gente teve um movimento contrário, que era todo mundo querendo ajudar todo mundo, você via nas redes sociais vaquinha, um indicava o outro, fazia as coisas, mas isso durou um período curto, foi do meio de março até julho. De repente, parece que as pessoas começaram a se voltar para elas mesmas. É como se virasse e falasse,
tiveram contato com a morte, então ver que a morte é uma coisa real, que Sim. pode de verdade acontecer a cada momento, embora a gente já saiba disso desde quando a gente nasce, Sim. mas a pandemia fez a gente ver isso claramente, experimentar isso de uma forma muito grande. E ao invés da gente virar e falar, bom, o que eu posso voltar a fazer para as outras pessoas também que precisam, parece que a gente ficou mais egoísta. A gente começou a olhar mais para a gente, pensar mais em si próprio do que olhar para fora. Então, o que eu preciso, o que eu tenho que fazer para eu ser feliz? Então, assim, colocou o eu em primeiro lugar, o eu em segundo e o eu em terceiro. O eu acho que tem que estar em primeiro lugar, porque a gente precisa estar bem para conseguir ajudar as outras pessoas. Só que depois disso tem que vir as outras pessoas. A gente tem que ter muita empatia, se colocar no lugar do outro e entender aquilo que ele precisa, aquilo que ele está passando, qual que é a necessidade dele, o que eu senti que deixou de acontecer. Parece que a gente virou e começou a ser mais egoísta, com muito medo. Eu tenho que ter mais, fazer mais, guardar mais, porque eu posso morrer. E aí esqueci dos outros. É verdade. Agora, E o outro, quando eu falo outro, assim, a própria família. Às vezes você esquece do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, porque assim, como eu posso morrer daqui a pouco, eu preciso ter tempo para mim. Eu só vou fazer aquilo que eu gosto. E a gente esqueceu que não, eu tenho que dividir o meu tempo entre o que eu gosto, entre o que o meu marido, o que meus filhos, o que os meus amigos, o que o meu trabalho requer. Então eu tenho que começar a dividir. E as pessoas, parece que assim, se canalizaram muito para o trabalho, pelo medo de perder o emprego, e aí o resto do tempo livre que sobra é tudo para mim. Então eu não tenho mais paciência de ficar com os meus filhos, às vezes até de fazer uma ligação. Às vezes você tem aquele amigo, aquela amiga que é meio chata, tal, mas liga para essa pessoa. E eu acho que a gente esqueceu disso. Esqueceu. Agora, você falou muito bem, a gente percebe que isso está acontecendo na sociedade, certamente isso deve estar acontecendo dentro de casa, no convívio doméstico, né? Com a mãe, com o pai, com o marido, com a esposa, com o irmão. Esse distanciamento estando junto. Agora, eu quero fazer uma pergunta e já a gente vai continuar, eu vou fazer um merchan, mas as redes sociais hoje, o celular, ele não está de uma certa maneira substituindo essa humanidade de você olhar um pouco, ver que tem um vizinho do outro lado saindo do portão, né? Será que não está substituindo essa conversa do oi, de dar um sorriso? Porque hoje está todo mundo intertido só aqui, ó. Esse aqui é o meu mundo e agora aqui eu só vou fazer o que eu preciso fazer, que entrou no que você falou. Mas já, eu quero ouvir você, como a nossa querida psicóloga, falando sobre esse assunto. Muito bem, porque agora, minha gente, aqui eu estou conversando com a minha querida amiga Adriane. Adrianinha, vamos lá. Eu fiz uma pergunta para você. Se hoje essa tecnologia que é tão boa, mas a gente tem que saber usá-la. Eu falo o celular. A gente percebe que hoje as pessoas, a grande maioria, de todas as idades, tá? Não é só os jovens, não. Hoje estão muito intertidos no celular. Tá no ônibus, está no celular. Está no ponto de ônibus, está no celular. Está trabalhando, até para atender alguém, mas já está com o olho aqui. Às vezes olha para cá, mas fica aqui, dá um sorrisinho. Isso não pode ser também um fator que está levando também esse distanciamento entre as pessoas, né? Essa indiferença. O cara está aqui do meu lado, eu poder falar bom dia, boa tarde. Você não está achando que hoje está muito frio? Olha aí, de repente põe uma coisa bacana. Não, a gente só fala aqui, ó. A gente deixa de falar essas conversas com a pessoa que está do nosso lado, na nossa frente, para ficar conversando com elas pelas redes sociais, ou pelo WhatsApp, pelo Instagram, o que for, e fica ali conversando. E foi o que o senhor falou, são todas as pessoas de todas as idades. Eu percebi que logo que deu a primeira abertura, que as pessoas puderam sair da pandemia, isso tinha diminuído. Eu fui em alguns restaurantes e tal, e eu comecei a perceber que as pessoas não pegavam mais o celular e estavam uma conversando de verdade com a outra. Já esse ano, quando reabriu novamente, eu já vi voltar ao comportamento anterior. Então, as pessoas estão mais preocupadas em tirar a fotografia do prato que está lá e fazer uma selfie. E daí fica conversando com quem respondeu o post que ela fez e não vive o presente. Ela não vive, não curte aquele momento que ela está aqui.
E a gente foi privado, ainda está sendo privado, de contato social pessoal, de eu estar junto com as pessoas. E agora que assim, com as pessoas se vacinando, agora que a gente consegue ter um pouquinho mais de abertura, mesmo assim a gente está voltando, tudo aquilo que a gente reclamou, que era, eu ficava em casa e só tinha contato pela internet, a gente está fazendo a mesma coisa lá fora. Mesma coisa. Então eu estou aqui, eu saio para jantar com o senhor, eu estou aqui jantando, o senhor fica no celular, eu fico no meu, e daqui a pouco a gente vai ficar se conversando por WhatsApp. Não, e não é. Eu preciso parar tudo aquilo que eu estou fazendo e me dedicar 100% naquilo que eu estou com aquela pessoa. Eu acho que isso é dar amor, isso é dedicação ao próximo também. Sim. Porque aquela pessoa reservou um tempo dela para estar ali comigo. Então, é uma questão de amor e de respeito. Eu também dedicar esse meu tempo para essa pessoa. Perfeito. E estar de verdade, não é 50%. Eu acho, porque assim, eu estou fisicamente, mas a minha cabeça está em outro lugar, pensando naquilo que eu estou aqui postando na rede, naquilo que vai aparecer, ou conversando com outra pessoa pela internet. Não, eu estou aqui inteira. E depois, na hora que eu sair daqui, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer inteira também. Uma coisa de cada vez. Às vezes a gente fala que mulher é multitarefa. Isso é um lado legal, mas tem que tomar cuidado para a gente não virar aquela coisa de carregar pesos demais, ou então a gente deixar de viver o presente 100%, porque a gente está dividido em várias coisas. Verdade. E aí você não se sente preenchido, você sente falta. Mas tem uma coisinha também. Agora, eu queria que você pudesse nos dar algumas dicas, porque assim, você hoje percebe que as pessoas, quando estão com o celular assim, às vezes está trabalhando, no mesmo ambiente que você está com o celular, ela está ao mesmo tempo dizendo, olha, não quero falar com ninguém daqui, não adianta me procurar, me deixa que eu estou tendo o meu momento. Isso aí tem que ser, claro, respeitado, a gente respeita todas as pessoas. Mas existe alguma maneira dentro da psicologia que são caminhos que a gente possa ir mudando isso, para que isso não se alastre cada vez mais, essa indiferença? Eu acho que é um autoconhecimento das pessoas começarem a se perceber, a ver quanto tempo eles estão perdendo no mundo virtual, que não é o mundo real, é aquele mundo que é tudo bonito, tudo lindo, maravilhoso. Então, saber que não é o mundo real e, a partir disso, você começar a se condicionar. É como qualquer coisa, porque senão o uso do telefone pode se tornar um vício. Então, eu tenho que me policiar. Então, eu posso usar, sei lá, o Instagram 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite. Se eu sair com os meus amigos, não tem necessidade de eu ficar no Instagram ou falar com outras pessoas. Pego meu celular, guardo no bolso ou guardo dentro da bolsa e fica ali quietinho. A hora que acabar o encontro, aí sim, aí eu saio para o encontro, para falar, para entrar na internet e tal. Mas aproveita, vivencia o momento. Eu acho que a gente aprender, que é muito difícil, que é aquilo que a gente fala do mindfulness, que mindfulness é você estar centrado no momento, no presente, no aqui e agora. Então, assim, a gente ficar aqui e agora 100%, mas é a coisa mais difícil que tem na face da Terra. Tanto assim, no aqui e agora, sem entrar no celular e ficar ali, e mesmo, às vezes a gente não está no celular, mas a nossa cabeça está em outro lugar. Então, toda hora que eu percebo que eu estou viajando, que a minha cabeça está voando, está indo para outro lugar, ou que eu pego meu celular, eu me forço a falar, bom, onde que eu estou? Eu estou aqui, estou participando do programa com o Padre Marcos, falando sobre indiferença ao próximo, e aí eu volto para o momento presente. Mas eu já aviso que assim, é muito difícil, porque 99% do tempo, ou a gente está pensando no passado, ou a gente está pensando no futuro. E a gente nunca aproveita o momento presente. Então, tá aqui, tá comendo, tá conversando, ou mesmo tá fazendo um trabalho, tá estudando, é estar 100% focado aqui. Se percebeu que tá perdendo o foco, para e volta daqui a pouco para você recomeçar. Quando você está num restaurante conversando com amigo, percebeu que perdeu o foco, vai até o toalete, lava o rosto, depois volta, toma uma aguinha, senta e fala, olha, pronto, eu tô aqui inteira de novo, vamos conversar só nós dois, não eu, você, o seu celular e mais 500 pessoas que estão ali. Legal, olha, são dicas, né? São dicas importantes. Para fechar, minha querida, olha, essa indiferença a gente percebe em todas as classes sociais, ou mais nas classes médias baixas ou baixas do que a classe alta, hein? Você acha que isso pode ter uma
uma razão de ser diferente ou não? Está todo mundo assim? Não, tá todo mundo assim. São todas as classes sociais, as pessoas pegaram essa indiferença e essa dificuldade de estar no momento presente e não conseguir se conectar com aquela pessoa que está na frente. Então eu me conecto à distância, mas eu não me conecto aqui de coração com quem está sentado aqui na minha frente. Então eu tenho essa de talvez, eu ainda estou tentando entender o porquê começou isso. Talvez eu estar olhando olho no olho fique mais difícil do que eu me conectar por uma imagem que eu passo pelo Instagram. Então o Instagram, de repente, é uma Adriana diferente do que essa Adriana que está aqui. Isso. E aí fica muito mais fácil eu pintar uma Adriana mais bonita, mais, sei lá, melhor do que eu acho que eu sou de verdade pessoalmente. Então a gente precisa ficar de olho nisso. Como está a minha autoestima para eu começar a evitar o contato pessoal e preferir o contato pela internet, o contato virtual e não aquele real, porque o mundo é real. A gente só vive aquilo que a gente faz e aquilo que a gente vive. Maravilha, maravilha, Adrianinha. Olha só, obrigado pela sua participação hoje, né? Já nos ajudou bastante. Eu que agradeço. Né? São caminhos, claro que são assuntos profundos, daria assim até uma tese para a gente falar hoje sobre essa indiferença por tantos motivos. Mas Deus abençoe você. Adrianinha, até a próxima, se Deus quiser, e com certeza Ele vai adquirir. Tchau, que Deus abençoe. Ótimo final de semana. Para você também, minha linda, para você também.